Oi, pessoal! Vamos apresentar aqui a solução de exercícios que envolvem o estudo da equação vetorial e das equações paramétricas da reta no espaço. Iniciamos, então, estudando como determinar a equação da reta nessas duas formas, quando nos são dados dois pontos, como, por exemplo, o ponto A de coordenadas -3, 1, 0, e o ponto B de coordenadas 1, -3, -1. Da geometria, sabemos que, dados dois pontos, podemos traçar uma única reta que passa por eles. E do nosso estudo sobre vetores, podemos determinar, a partir desses dois pontos, um vetor V, que, conforme observamos, indica a direção dessa reta, por isso é chamado vetor diretor da reta. Então, com as coordenadas dos pontos A e B, vamos construir o vetor AB, subtraindo as coordenadas do ponto B, que é a extremidade e do ponto A, que é a origem do vetor. Obtemos assim que 1 menos 3 menos 1 menos -3, 1 e 0 resulta no vetor de coordenadas 4, -4 e -1. Agora, para escrevermos a equação vetorial dessa reta, tomamos sobre ela um ponto qualquer P, de coordenadas genéricas x, y e z, e escrevemos que o vetor AP será proporcional a esse vetor, ou seja, que o vetor AP é igual a um escalar t vezes o vetor V. Essa é a equação vetorial da reta, que pode ser reescrita escrevendo que o vetor AP no lado esquerdo é obtido subtraindo-se as coordenadas de P e A, e que resulta, então, na equação P igual a mais T vezes Z. Assim, para escrever a equação vetorial dessa reta, substituímos em A as coordenadas de um ponto da reta, que podem ser do ponto A ou do ponto B, e as coordenadas do vetor diretor. Por exemplo, se tomamos as coordenadas do ponto A, obtemos P igual -3, 1 e 0, mais T vezes 4 menos 4 menos 1. Se optarmos pelas coordenadas do ponto B, a equação dessa reta fica na forma P igual a 1 menos 3 menos 1, mais T vezes 4 menos 4 menos 1. A partir dessa equação, obteremos uma outra forma de representar esta reta. Sabendo que P é um ponto genérico de coordenadas x, y e z, e temos as coordenadas de um ponto da reta e de seu vetor diretor, trabalhando com a igualdade de vetores, obteremos três equações, uma para cada variável x, y e z, em função do parâmetro t. Obtemos assim x igual a mais t vezes v1, y igual a b mais t vezes v2 e z igual a c mais t vezes v3, que são as equações paramétricas da reta. Nessas equações, vamos então substituir nos termos independentes as coordenadas de um ponto da reta, que podem ser do ponto A ou do ponto B dados no exercício, e substituir nos coeficientes que multiplicam o parâmetro t as coordenadas do vetor diretor da reta, que nesse exercício é o vetor AB de coordenadas 4, -4, -1. Assim, se utilizarmos as coordenadas do ponto A, obtemos x igual a -3 mais 4t, y igual a 1 menos 4t e z igual a -t, pois a coordenada z do ponto A é 0. Se utilizarmos as coordenadas do ponto B, obtemos x igual a 1 mais 4t, y igual a -3 menos 4t e z igual a -1 menos t, que são, então, as equações paramétricas dessa reta. No exercício 2, queremos determinar um ponto e o vetor diretor de cada uma das seguintes retas, que estão representadas na forma vetorial ou na forma paramétrica. Como nesses dois tipos de equações, as coordenadas de um ponto da reta e do vetor diretor aparecem escritas na equação, basta identificar quais são elas.
Iniciamos identificando o tipo de equação com que a reta está representada. No item A, temos a equação vetorial da reta, pois está escrita numa única linha e o parâmetro t está multiplicando as coordenadas do vetor diretor. Este é o único termo que aparece na equação. Logo, significa que a equação é da forma p igual 0, 0, 0, mais t vezes menos 2, 0 e 4, onde 0, 0, 0 é o ponto onde a reta passa e assim a reta passa pelo ponto A, que é a origem do sistema. E na equação multiplicado pelo parâmetro t, temos as coordenadas do vetor menos 2, 0, 4. E escrevemos assim que ela tem a direção do vetor v de coordenadas menos 2, 0 e 4, obtendo então as duas informações sobre a reta que o exercício solicitava. No item B, a reta está representada pelas suas equações paramétricas. Assim, se completarmos com zeros as coordenadas do ponto ou do vetor diretor que não estão presentes em cada equação, podemos visualizar melhor que a reta passa pelo ponto de coordenadas 0, 1, 3 e que o vetor diretor tem coordenadas 2, 0, menos 1. No item C, a reta está representada pela equação vetorial. Assim, temos as coordenadas de um ponto e as coordenadas do vetor diretor. Então, um ponto da reta é A de coordenadas 0, 2, 1 e o vetor diretor tem coordenadas menos 3, 5 e 7. No item D, temos as equações paramétricas de uma reta. Para identificarmos um ponto desta reta, buscamos em cada linha o termo independente da equação, aquele que não multiplica o parâmetro t. Assim, na primeira linha, temos menos 1, que é a coordenada x do ponto. Na segunda linha, temos menos 10, que é a coordenada y do ponto. E na terceira linha, a coordenada z, que é 9. Então, um ponto da reta é A de coordenadas menos 1, menos 10 e 9. Os coeficientes de t em cada linha formam as coordenadas do vetor diretor. Assim, V tem coordenadas 1, 5 e menos 3. Neste exercício, vamos apresentar o procedimento que realizamos para verificar se um ponto pertence a uma reta. Observamos que as equações apresentadas aqui são as equações paramétricas e a equação vetorial da reta, ambas envolvendo o parâmetro t. É através desse parâmetro que vamos construindo os pontos da reta. Assim, cada ponto da reta é construído se escolhendo-se um número real para esse parâmetro t. Por exemplo, se usamos t igual a 1 e substituímos nas equações paramétricas da reta, obteremos que a coordenada x será 4 vezes 1, que é igual a 4. Na expressão de y, nesse caso, não tem o parâmetro t, então y será sempre constante igual a 1. E z será o resultado de menos 2 vezes 1, que resulta em menos 2. Concluímos assim que t igual a 1 gera o ponto A da reta de coordenadas 4, 1 e menos 2. No exercício, queremos fazer o processo contrário, ou seja, dado o ponto A, determinar qual o valor do parâmetro t que gerou esse ponto. Assim, vamos substituir as coordenadas do ponto C nas equações da reta e verificar se obtemos um único valor para t. Começando pelas equações paramétricas do item A, na primeira linha, x é a primeira coordenada do ponto, então ficamos com 2 igual a 4t, de onde obteremos que t é igual a 2 quartos, e que simplificado resulta em t igual a 1 meio. Se nas outras equações também obtivermos t igual a 1 meio, significa que esse é o valor do parâmetro que gerou esse ponto da reta. Substituindo a segunda coordenada do ponto y igual a 1 na segunda equação da reta, obtemos uma igualdade,
ou seja, satisfaz a condição de que y é constante, sempre 1. E substituindo a coordenada z na terceira equação, ficamos com menos 1 igual menos 2t, de onde resulta que t é igual a 1 meio. Então, t igual a 1 meio gera o ponto C, de coordenadas 2, 1, menos 1. E assim concluímos que o ponto C pertence à reta R. Vamos agora verificar se o ponto C pertence à reta S, que está representada pela equação vetorial. Queremos aqui determinar se existe um parâmetro t que gere o ponto C. Vamos então substituir as coordenadas do ponto, que são 2, 1, menos 1, no lado esquerdo da equação, no lugar do ponto P. Obtemos então a equação 2, 1, menos 1, que é igual a 1, 0, 0, mais t vezes 1, 1 e 1. Resolvemos inicialmente a multiplicação por escalar, multiplicando t pelas coordenadas do vetor diretor 1, 1 e 1. Agora, somamos entre si as coordenadas dos vetores 1, 0, 0, mais t, t e t, obtendo 1 mais t na primeira coordenada, t na segunda e terceira coordenada. Chegando nessa igualdade de vetores, comparando entre si as coordenadas, obtemos 2 igual a 1 mais t, que podemos escrever como 1 mais t igual a 2. Comparando a segunda coordenada, obtemos t igual a 1. E comparando as terceiras coordenadas, obtemos a terceira equação, t igual a menos 1. Nesse sistema, já podemos perceber que foram obtidos dois valores diferentes para t. Concluímos assim que o sistema é inconsistente, ou seja, não existe um único valor para t que gere o ponto C. Então, o ponto C não pertence à reta S. Com estes exercícios, abordamos então o estudo das retas no espaço, representadas por sua equação vetorial ou por suas equações paramétricas. Acesse os outros vídeos que abordam exercícios sobre as outras representações da equação de uma reta e bom estudo!